Fala Dev, tudo bem? Douglas Mota aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E se é a primeira vez que você está assistindo a um conteúdo aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. E se você curtir o que eu vou trazer aqui neste vídeo, eu peço que você deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com outros devs. Neste vídeo eu quero compartilhar com você as minhas recomendações para você se tornar um dev Android moderno em 2025. Eu sei que existem vários roadmaps por aí, bem mais detalhados, bem mais específicos, apontando ali cada detalhe sobre o que você tem que estudar, sobre quais ferramentas, quais tecnologias, quais frameworks você tem que focar para aprender, para se tornar um desenvolvedor Android. Mas nesse vídeo eu quero trazer uma visão um pouquinho mais geral sobre o que o mercado está pedindo, sobre para onde o Android está indo, e aí então você pode depois se aprofundar em cada um desses pontos que eu vou compartilhar com você neste vídeo. E o primeiro ponto é sobre a linguagem de programação. Então agora em 2025, qual linguagem de programação você deve utilizar para desenvolver aplicativos Android? A gente sabe que no Android existem duas principais linguagens, é a linguagem Java e a linguagem Kotlin, só que hoje eu já recomendo que você comece a aprender Android com a linguagem Kotlin 100%, não precisa se preocupar quanto a isso. É muito difícil você cair no mercado, cair uma empresa hoje em dia que ainda utiliza Java em seus projetos. Se isso acontecer é porque você não teve muita sorte, e aí sim você vai ter que dar uma olhada ali como que a linguagem Java funciona, mas provavelmente essa empresa já vai estar migrando o projeto para Kotlin, ou então desenvolvendo novas funcionalidades já em Kotlin, e a gente sabe que Kotlin tem ali a interoperabilidade com a linguagem Java. Então eu não vejo nenhum motivo para empresas hoje em dia utilizarem a linguagem Java, principalmente em novos projetos. Então a minha recomendação é que você vá direto para a linguagem Kotlin, tranquilo? E o segundo ponto que eu quero abordar neste vídeo é sobre os fundamentos do Android. Então, logo após você aprender Kotlin, você vai então focar os seus estudos nos fundamentos do framework do Android. É muito importante que você tenha a base antes de avançar para uns conhecimentos um pouco mais avançados. Então, você vai trabalhar com a IDE Android Studio, então é muito bom que você conheça essa IDE, conheça ali o funcionamento dela, sobre o SDK do Android. Muito importante que você conheça sobre os 4 principais componentes em um aplicativo Android, que são Activities, Services, Broadcast Receivers, Content Providers, e também que você entenda o ciclo de vida desses componentes. Então, como que funciona o ciclo de vida de uma atividade? Como que funciona o ciclo de vida de um fragmento? E depois vai ficar mais fácil quando você for trabalhar com o Compose para você entender essa questão do ciclo de vida. Também é importante você entender sobre o arquivo manifest, é onde você declara ali os seus componentes, é onde você declara as permissões, então é muito importante que você entenda sobre esse arquivo. E também você tem que aprender sobre os resources do Android, então quando você quer colocar ícones na sua aplicação, texto na sua aplicação, você tem que saber trabalhar com essa questão dos resources do Android, beleza? Então, sobre os fundamentos do Android é isso. Se preocupe em aprender essa parte mais básica do framework antes de você avançar para a minha próxima recomendação, que é sobre a camada de visualização. Hoje, no desenvolvimento Android, você consegue desenvolver interfaces de usuário utilizando duas abordagens. Uma abordagem que nós já chamamos hoje em dia de legado, que é com XML, e a abordagem mais nova é a abordagem declarativa utilizando o Jetpack Compose. Eu fiz esse mesmo vídeo em 2021, um roadmap sobre o que você precisaria estudar naquela época para poder se tornar um dev Android, e naquela época o Jetpack Compose ainda estava em alpha, mas eu já estava recomendando que você aprendesse Jetpack Compose, porque no futuro ele se tornaria o toolkit de UI principal para desenvolvimento de interface de usuário no Android, e não deu outra, e hoje em dia a gente já está trabalhando aí com o Jetpack Compose. Então a minha recomendação é que você foque os seus estudos no Jetpack Compose, mas claro que você não deixe de olhar ali um pouquinho sobre XML, para você entender como que funcionam os principais tipos de layout, até porque existem algumas empresas, alguns projetos que ainda estão em fase de migração, então você vai precisar aprender a dar suporte ali em código legado em XML, mas ao mesmo tempo você tem que aprender como que você migra esses layouts XML para Jetpack Compose. E se você quiser que eu traga um conteúdo aqui mais técnico sobre como que você pode migrar um projeto que está em XML para Jetpack Compose, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer um conteúdo sobre isso no futuro, combinado? Então, para a camada de visualização, não tem erro, vai com Jetpack Compose, porque é a escolha mais correta a se fazer agora em 2025. Avançando agora para a minha próxima recomendação, vamos falar um pouquinho de arquitetura recomendada. Qual arquitetura que você deve utilizar em projetos Android hoje em dia? E a minha recomendação é que você
entenda e aprenda a trabalhar com a arquitetura MVVM dos componentes de arquitetura. Então não existe mais nenhuma dúvida sobre que tipo de arquitetura que você tem que utilizar em aplicações Android hoje em dia. Há 4, 5 anos atrás era muito mais complicado porque o Google não tinha se pronunciado sobre este tema, então cada empresa, cada projeto, cada dev utilizava uma arquitetura diferente, então era muito comum você ter lá a arquitetura MVC, você ter a arquitetura MVVM com RX Java, você ter lá uma arquitetura, sei lá, MVI, então existiam várias arquiteturas MVP e era muito complicado de você conseguir aprender todas essas arquiteturas, sendo que cada projeto utilizava uma arquitetura diferente com implementações diferentes. E depois que o Google se pronunciou e trouxe para a gente o MVVM dos componentes de arquitetura, então não existe mais dúvida, a minha recomendação é que você aprenda o MVVM dos componentes de arquitetura, porque ele já traz integração com várias ferramentas e vários recursos da linguagem Kotlin. Então você não precisa se preocupar muito com a questão do ciclo de vida, já tem muita coisa integrada ali dentro do MVVM. Então recursos da linguagem Kotlin, como o Kotlin Flow, como o Kotlin Coroutines, bibliotecas como o Daggerhilt ou Koin já tem integração com o MVVM e você vai precisar se preocupar apenas com a lógica de apresentação dos dados ali para o seu usuário, beleza? E ainda sobre esse tópico de arquitetura, vale a pena ressaltar que quando nós falamos em MVVM, nós estamos falando sobre a arquitetura da camada de UI. E se você desenvolve aplicativos mais complexos, aplicativos maiores, é recomendado que você adicione mais camadas no seu projeto para que o seu código fique mais organizado, mais estruturado. E neste caso, você então vai trabalhar com outras camadas. O Android ele recomenda a camada de Clean Architecture, contendo ali os casos de uso. É uma camada que não é obrigatória, então depende muito do projeto, depende muito da equipe, mas na documentação do Android você consegue conhecer um pouquinho sobre essa camada de Clean Architecture. E uma outra camada que essa sim é obrigatória para aplicativos maiores, aplicativos mais complexos, é a camada de dados, onde você vai trabalhar ali com o repository pattern. Então, muito provavelmente, quando você desenvolve aplicativos profissionais, você vai ter que interagir, por exemplo, com o banco de dados, você vai ter que buscar dados de uma API remota, e para isso, então, é recomendado que você utilize o repository pattern, porque ele vai gerenciar diversas fontes de dados. Então, quando você busca um dado da API, você tem uma fonte de dados remota, ou seja, os dados estão vindo de uma API remota. Quando você tem dados sendo salvos no banco de dados, você tem uma fonte de dados local, onde os dados estão vindo de um banco de dados local. O repositório vai ser ali a camada que vai gerenciar dados dessa fonte de dados e vai fornecer uma fonte única de verdade para a sua camada de apresentação. Então, quando você for estudar esse ponto, esse tópico sobre arquitetura, vale muito a pena você olhar o MVVM e também o repository pattern na sua camada de dados para poder fazer a integração das suas fontes de dados. E quando se fala em fontes de dados remota, é muito bom que você já tenha conhecimento sobre a biblioteca Ktor e também sobre a biblioteca Retrofit. A biblioteca Ktor é a biblioteca mais recente aí que traz a simplicidade da linguagem Kotlin para trabalhar com requisições HTTP, mas existem ainda muitos projetos que utilizam o Retrofit, que é uma ferramenta, que é uma biblioteca já consolidada no mercado, que funciona muito bem, mas para aplicações modernas o Ktor ele já se encaixa um pouquinho melhor, até por questões mesmo de onde o desenvolvimento mobile está caminhando. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre Kotlin multiplataforma mais para frente, e se você quer trabalhar, quer focar aí os seus estudos em projetos multiplataforma, então você vai utilizar o máximo possível bibliotecas, frameworks que se integram com a linguagem Kotlin. Então, neste caso, o Ktor para a fonte de dados remota é uma escolha muito boa hoje em dia, já pensando nessa questão de desenvolvimento multiplataforma, mas lembrando que você tem que ter sim o conhecimento sobre retrofit, porque você vai entrar em uma empresa, por exemplo, que provavelmente vai estar utilizando o retrofit, você vai ter que saber trabalhar com esse framework, beleza? A minha próxima recomendação agora é sobre injeção de dependência e bibliotecas. Então é muito importante que um dev Android moderno saiba trabalhar com injeção de dependência. Então é você aprender ali os conceitos, né? O que é injeção de dependência, aprender um pouquinho sobre os conceitos Solid, sobre inversão de controle, para você depois aplicar na prática no desenvolvimento Android. Então, a maioria dos aplicativos hoje, aplicativos maiores, aplicativos complexos, como eu falei anteriormente, quando você tem ali várias camadas e você precisa integrar essas camadas, você vai provavelmente trabalhar com injeção de dependências, que é basicamente uma forma de você injetar objetos
dentro aí das camadas, dentro de outras dependências. E hoje em dia é muito importante que você saiba trabalhar com isso, porque a maioria dos projetos hoje trabalham com injeção de dependência. Então a minha recomendação é que você dê uma olhada em duas bibliotecas principais. A primeira biblioteca é a biblioteca Koin, que é a biblioteca também um pouco mais moderna e ela tem integração com Kotlin, foi desenvolvida em Kotlin. E se você tiver então focando seus estudos para o Kotlin multiplataforma, então a escolha mais certa é você trabalhar com o Koin. Mas se você está aí trabalhando em projetos nativos, eu recomendo que você utilize o Daggerhilt, porque é a biblioteca recomendada pela equipe do Android, e eu acredito também que no futuro o Daggerhilt vai suportar o Kotlin multiplataforma. E só para você entender as diferenças básicas aí do Koin para o Daggerhilt, basicamente o Daggerhilt ele trabalha ali com a geração das dependências em tempo de compilação. Então, para quem está iniciando, pode ser um pouco mais complicado de entender os erros que acontecem em tempo de compilação. E o Koin é uma biblioteca muito mais simples, onde você tem ali as dependências sendo resolvidas em tempo de execução. Você não vai ter muito problema em tempo de compilação. Cada biblioteca tem então seus prós, seus contras. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com Daggerhilt. Eu prefiro ter essa questão de código sendo gerado em tempo de compilação, depois resolver todos os probleminhas ali, mas eu já tenho aí vários anos de experiência desenvolvendo aplicativos Android, então para mim é um pouco mais fácil. Então, dê uma olhada no Koin, mas também não deixe de dar uma olhada no Daggerhilt. E aproveitando que eu falei sobre esse assunto, e se você já é um Dev Android Júnior, pleno, já está no mercado, mas quer se aperfeiçoar, quer buscar mais conhecimento, eu recomendo que você dê uma olhada no link que está na descrição, no primeiro comentário fixado, para conhecer o meu projeto Camp, que é a sigla para curso Android Moderno e Profissional, que já ajudou centenas de devs a evoluírem em suas carreiras. Então não deixe de verificar o link na descrição para ver se o Camp faz sentido para você. Avançando agora para o próximo assunto, a minha próxima recomendação tem a ver com código assíncrono e programação reativa. Quando você estudar os fundamentos do Android, você vai entender uma coisa muito importante que você tem que dominar, que é sobre a thread principal ou main thread no Android. Basicamente o Android ele tem essa main thread, essa linha de execução principal, que ela é responsável pelas atualizações de interface de usuário. E é muito importante quando você começa a desenvolver aplicativos que se comunicam com outras camadas, que fazem operações de banco de dados, operações de rede, operações mais pesadas, que você não bloqueie essa thread principal. Se você bloquear essa linha de execução por mais de 5 segundos, por exemplo, os seus usuários vão receber um alerta de ANR, Android Not Respond. E é muito comum, até mesmo devs mais experientes, cometerem esses erros por não saber gerenciar essa questão da thread principal. Então, hoje em dia, para você trabalhar aí de forma mais eficiente com código assíncrono para não bloquear a thread principal, a minha recomendação é que você foque no Kotlin Coroutines, tranquilo? Então, como o próprio nome já diz, o Kotlin Coroutines é uma biblioteca, uma API da linguagem Kotlin. Então, veja que o Android, o universo Android, ele é muito focado para a linguagem Kotlin. Então, quanto mais ferramentas, APIs, bibliotecas desenvolvidas em Kotlin você utilizar nos seus projetos, melhor vai ser ir para a sua carreira, porque o futuro do desenvolvimento no Android está caminhando para este caminho. E ainda dentro aqui do assunto sobre código assíncrono e programação reativa, assim que você entender como que o Kotlin Coroutines funciona, eu recomendo que você dê uma olhadinha no Kotlin Flow, que é uma API que foi desenvolvida em cima do Kotlin Coroutines para promover a programação reativa. Então, muitos aplicativos Android modernos utilizam algum tipo de programação reativa utilizando essa API do Kotlin Flow. Antigamente nós tínhamos o RxJava, o RxKotlin, mas hoje em dia eu tenho certeza que muitas empresas, muitos projetos já estão utilizando o Kotlin Flow. E mais uma vez, se você cair em um projeto que utiliza o RxJava, é porque esse projeto é um projeto já um pouco mais antigo e talvez a empresa já esteja tentando migrar para utilizar ferramentas APIs mais modernas como o Kotlin Flow. Então a minha recomendação principal é que você dê um foco maior para o Kotlin Coroutines e o Kotlin Flow para a programação reativa. E agora a minha próxima recomendação tem a ver com testes automatizados. Então é muito importante que você comece a estudar sobre testes, como que você escreve testes no Android. E no Android existem basicamente, hoje em dia, 3 tipos de testes que você pode implementar. O primeiro tipo são os testes de UI, e esses testes eles dependem do framework do Android, ou seja, quando você executa esses testes, eles precisam executar em um emulador ou um dispositivo físico para poder conseguir interagir com o framework. E dentro dessa questão de teste de UI, hoje em dia com o Compose, você tem ali
teste de componentes. Você cria um componente no Compose e você consegue testar aquele componente de forma isolada, utilizando aqui o framework do Android, utilizando, por exemplo, o Roboelectric, utilizando o Expresso. Então, existem APIs hoje em dia para você trabalhar com testes específicos para Compose, para você ter esse teste isolado aí do seu componente. E depois, dentro ainda de teste de UI, você tem os testes de integração dos componentes, ou seja, você vai testar uma tela inteira, integrando todos esses componentes para ver se sua tela funciona de acordo como ela deveria funcionar. E um próximo teste aqui é o teste de integração das camadas. Então você vai ter ali a sua tela integrando com o ViewModel, integrando com a camada de dados. Então você tem que conseguir testar a sua tela integrada com essas outras camadas. Agora, avançando para um outro tipo de teste, nós temos aqui os testes unitários, e esses testes não dependem do framework do Android, eles rodam diretamente na JVM, e você pode então estudar sobre JUnit, sobre conceitos de mock, de stub, etc. Você pode verificar bibliotecas como Mockito, como Mock, para poder fazer mock de dependências, né? Quando você trabalha com os conceitos sobre injeção de dependência, quando você trabalha com abstração, com interfaces, então é muito importante que você saiba que nos testes você tem que substituir essas dependências por dependências mocadas, por dependências fakes, para você não ter problemas nos seus testes, tranquilo? Então, basicamente, nos testes unitários, você vai estudar aí sobre JUnit, conceito de mock, bibliotecas de mock, e são testes que não dependem do framework do Android. E outro tipo de teste que está mais comum agora com o Jetpack Compose são os testes de snapshot, que basicamente são screenshots, né, que você tira ali da sua tela de como ela está atualmente, e depois, quando você faz alguma alteração indesejada, esse teste de screenshot, de snapshot, ele vai executar, vai comparar o que você tem agora com o screenshot que foi feito, e se tiver alguma diferença, ele vai acusar, né, e vai dar erro para você no seu teste. Então está sendo muito comum esses testes hoje em dia em desenvolvimento Android. Se você quiser que eu traga mais assuntos sobre testes, né, sobre teste de snapshot, sobre teste de UI, teste unitário, deixa aqui nos comentários para eu poder trazer conteúdo sobre esse tema este ano também. Beleza? E avançando agora para o próximo assunto, tem a ver com bibliotecas do Jetpack. Então você aprendeu todos os assuntos anteriores, você então vai entender que no Android existe um conjunto de bibliotecas suportadas pela equipe do Android, que são chamadas bibliotecas do Jetpack, que é bom que você conheça. Então, como eu falei anteriormente, quando você quer trabalhar com salvar dados no banco de dados, ou seja, se você cria um aplicativo de to-do list, por exemplo, você precisa guardar esses dados no banco de dados. Então, existe uma biblioteca do Jetpack chamada Room, que vai te ajudar a trabalhar com essa questão de banco de dados. O Room é uma biblioteca de ORM que abstrai o SQLite, que é como funciona no Android a questão de banco de dados. Então, se você quiser se aprofundar ainda mais, você pode estudar um pouquinho sobre SQLite, mas projetos profissionais utilizam o Room para poder fazer essa manipulação de dados no banco de dados, tranquilo? E além do Room, existe, por exemplo, o Work Manager para você trabalhar aí com código que vai ser executado quando o aplicativo está em background, para poder fazer operações mais pesadas, operações assíncronas. Então, você pode estudar sobre o Work Manager. Se você quiser trabalhar com paginação, então muitos projetos profissionais hoje em dia trabalham com paginação. Então, existe a biblioteca chamada Paging 3. Existe outra biblioteca para poder fazer aquela paginação lateral, né? Quando você tem aplicativos, por exemplo, onde você tem meses, anos ali que você pode selecionar, geralmente você utiliza um view page, né? E cada página desse view page pode ser ali um mês, pode ser um dia, pode ser um ano. Então é muito comum você utilizar essa biblioteca de view page. Tem também bibliotecas sobre permissões e outras bibliotecas também dentro aí do Jetpack. Então, dependendo do aplicativo que você estiver trabalhando, é muito bom você explorar essas bibliotecas e ver qual delas faz sentido para o seu projeto. E para poder finalizar aqui o nosso vídeo, o próximo assunto, a minha próxima recomendação é que você já comece a estudar sobre Kotlin multiplataforma. Então, se o seu objetivo é se tornar um dev para multiplataformas, é muito importante que você, primeiro, tenha os conhecimentos que eu falei anteriormente, porque o Kotlin multiplataforma ele vai utilizar todos os conhecimentos que eu citei anteriormente, e também você vai ter que ter um bom conhecimento do framework do Android, por exemplo. E se você quiser criar aplicativos multiplataforma para a plataforma iOS, por exemplo, você tem que ter também um conhecimento básico do framework do iOS. Então, antes de avançar para o Kotlin multiplataforma, recomendo que você tente entender o máximo possível dos temas anteriores, porque basicamente, como o próprio nome já diz, o Kotlin multiplataforma ele utiliza todo o ecossistema do Kotlin e também do Jetpack Compose para você desenvolver
interface de usuário que vai ser compartilhada por essas duas ou mais plataformas. Então, se você dominar todos os tópicos anteriores, a linguagem Kotlin, Jetpack Compose, arquitetura, injeção de dependência, bibliotecas do Jetpack, testes, você vai conseguir avançar aí com o aprendizado, o conhecimento sobre Kotlin multiplataforma de uma maneira muito mais simplificada. Então, foque primeiro nos pontos anteriores e o Kotlin multiplataforma, assim como eu falei no meu vídeo de 2021 sobre o Compose, ele ainda é um recurso, uma ferramenta que ainda está começando no mercado, então não foque tanto nela agora, a não ser que você tenha um objetivo aí de já querer desenvolver projetos multiplataforma, mas em termos de mercado ainda está ganhando espaço, ainda tem algumas coisas, né, para amadurecer, então foque nos pontos anteriores, mas não deixe de olhar para o Kotlin multiplataforma e eu vou trazer vídeos, né, explicando, mostrando a parte mais básica, né, como que você cria um projeto multiplataforma e conforme essa tecnologia for evoluindo, eu vou trazendo mais conteúdos aqui para o canal. Beleza? Então é isso, só para poder recapitular os pontos anteriores. Basicamente, então, você vai ter que estudar em uma linguagem de programação, estude a linguagem Java, entenda sobre os fundamentos do Android, o máximo que você puder, né, sobre a IDE, sobre o SDK, sobre os componentes, ciclo de vida, manifesto, resources. Depois, na camada de visualização, foque no Jetpack Compose, mas dê uma olhadinha também no XML por causa de projetos legados. Sobre a arquitetura, foque na arquitetura MVVM, Clean Architecture com casos de uso, Repository Partner, fontes de dados, dê uma olhadinha nisso com calma. Depois você vai entender aí sobre injeção de dependências e as bibliotecas, então entenda aí o conceito sobre injeção de dependência, pesquise sobre o termo Solid para você entender um pouquinho mais de arquitetura e boas práticas, dê uma olhadinha no Dagger Hilt, dê uma olhadinha no COI para você se familiarizar com injeção de dependência em projetos Android. Depois você vai aprender sobre código assíncrono e programação reativa, você tem que entender sobre a thread principal, você vai estudar sobre Kotlin Coroutines e Kotlin Flow, depois você vai avançar para os estudos sobre testes automatizados, você tem os testes de UI, testes unitários, testes de snapshot, depois você vai entender e aprender sobre as bibliotecas do Jetpack, então você vai ter o Room, Workbench, o Page in 3, View Page, permissões, e por último você vai estudar, né, conhecer sobre Kotlin multiplataforma, beleza? Então essas foram as minhas recomendações para você se tornar um Dev Android de sucesso em 2025. Eu tenho certeza que se você estudar todos esses tópicos aqui, todos esses assuntos, não tem erro, você vai conseguir aprender desenvolvimento Android e vai conseguir aí iniciar a sua jornada, né, profissional trabalhando para empresas no mercado. E uma outra recomendação, uma recomendação bônus é que você não estude esses tópicos de maneira isolada, que você tente criar projetos pessoais, pode ser um projeto de lista de tarefas, um projeto de IMC, um projeto que vai controlar o seu consumo de água diário, projetos bem simples, mas colocando em prática tudo isso que foi falado neste vídeo. Então você vai colocar em prática conhecimento sobre a linguagem Kotlin, sobre o Compose para poder construir a UI, sobre a arquitetura MVVM para poder integrar a sua UI com o MVVM e também a camada de dados para você salvar, por exemplo, aí a sua lista de tarefas em um banco de dados. Então, crie um projetinho e coloque isso em prática, porque eu tenho certeza que você vai se sentir um pouco mais motivado do que se você estudasse todos esses assuntos aqui de forma isolada e não colocasse tudo isso junto em prática, beleza? Então, crie projetinhos aí para você colocar isso daqui em prática, eu tenho certeza que você vai evoluir bastante na sua carreira e você vai aprender desenvolvimento Android. E agora, para poder fechar esse vídeo, não deixe de dar uma olhadinha no link que está na descrição para você conhecer o projeto Camp. Verifique o link que está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não se esqueça de se inscrever neste canal se você não está inscrito para me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você conhece com outros devs na sua empresa para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se você quiser sugerir algum conteúdo relacionado com algum dos assuntos que eu falei anteriormente, deixe aqui nos comentários que eu vou estar olhando um por um e vou estar planejando vídeos ao longo deste ano. Beleza? Então é isso, eu te agradeço por ter ficado comigo até o final. Eu te vejo no próximo vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado.